Olá, nós seguimos aqui na exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós estamos refletindo sobre o capítulo de número 3 e nós já vimos aqui duas perícopes, duas partes desse texto, que foi do versículo de número 1 até o versículo de número 11, depois vimos do versículo de número 12 até o versículo de número 16, e hoje nós vamos refletir do versículo de número 17, e eu vou entrar no primeiro versículo do capítulo 4. Nessas duas reflexões anteriores, nós vimos aqui que infiltrados estavam falsos mestres na igreja de Filipos. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele se refere aos judaizantes. Os judaizantes, eles eram um grupo legalista. O que é isso? Eles criam que Jesus era o Messias, mas eles pregavam que, para a salvação, era necessário cumprir todos os rituais da lei de Moisés. A circuncisão, se abster de alguns alimentos que eram considerados impuros, eles deveriam observar alguns dias santos, né? Os dias de festa, o sábado principalmente. Mas agora, nessa nova reflexão do versículo 17 até o primeiro versículo do capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se refere a um outro grupo, o grupo chamado de libertinos. Ao contrário dos judaizantes, que eram de judeus, formados por judeus, nós vemos aqui que os libertinos, eles eram formados por gentios. Eles haviam compreendido que Jesus era o Salvador, eles compreendiam a graça de Cristo, só que de alguma forma eles iam para outro extremo. Eles entendiam que eles não precisavam ter princípios éticos e nem morais, porque já que foram justificados por meio da fé em Jesus Cristo, eles podiam ter uma vida desregulada, de prática pecaminosa, e isso não iria interferir na vida deles. E o apóstolo Paulo escreve, então, esses últimos versículos do capítulo 3, pensando nos judaizantes. E é possível perceber isso porque ele fala de imoralidade. Os legalistas, os judaizantes, eles eram extremamente éticos, e aí era o outro extremo, né, do moralismo. Já os judaizantes, ou os libertinos que nós vemos aqui, eles já entendiam assim, que eles estavam liberados para pecar e fazer o que quiser. A gente vê que os tempos mudam, mas as pessoas têm comportamentos semelhantes. E aí, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 17, ele diz assim: irmãos, ele se dirige àquela igreja que ele havia plantado há 10 anos aproximadamente, com uma atitude fraternal. Vocês são meus irmãos, então eu tenho liberdade de orientar a vocês. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que ele está dizendo? Não sigam o modelo dos libertinos, desse povo aí que acha que pode ter essa vida aí desregulada na prática do pecado. Não seja assim. Observem como nós caminhamos aqui. E ele começa a citar a si mesmo. Ele diz: sede meus imitadores. Paulo, ele está falando aqui, não é uma arrogância. Ele tinha tanta convicção da sua fé que ele dizia, eu não consigo perceber, né, essa prepotência nele. Ele dizia, olha, como eu estou em obediência a Cristo, como eu compreendi o Evangelho, não perfeito, mas como alguém que procura ter uma vida íntegra, reta, viver o Evangelho, procurar imitar a Cristo, imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. Ele diz, sede meus imitadores. Ele fala assim, e ele diz também, dos que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quem que ele está citando aqui? Quem são essas outras pessoas? Porque se ele citasse só a si, ele talvez estivesse dizendo, ó, eu sou superior a todos vocês. Mas ele cita outras pessoas. Eu imagino que ele esteja pensando em Timóteo, em Silas, no próprio Epafrodito, que também esteve na igreja de Filipos. São pessoas de uma vida íntegra, de uma fé firme, de ter Jesus como modelo. Então ele cita outras pessoas e diz para aqueles crentes da igreja de Filipos, olhem para nós temos vivido o Evangelho. Então, observem como nós temos vivido, porque ele diz assim,
Pois muitos andam entre nós, das quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando dos libertinos. E ele fala aqui algumas verdades. Ele diz, há muitos que andam entre nós. O que ele está dizendo? Crentes de Filipos. Irmãos meus, observem, porque eles estão andando e são muitos. Preste atenção, irmãos e irmãs, nem sempre, porque um grupo é grande, significa que eles estão corretos. Então, muitas vezes, dentro do Evangelho, surgem muitas pessoas que não têm como referência a Cristo como Salvador. E tem algumas atitudes que às vezes é fruto daquilo que da cabeça dele, daquilo que ele acha. E aqui diz que haviam muitas pessoas, e ele diz, olha, repetidas vezes, eu já orientei vocês e eu estou repetindo aqui mais uma vez, que ele diz aqui, eles não observam os princípios da palavra, são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos dos preceitos verdadeiros do Evangelho, que naquela cruz Jesus morreu crucificado, ele levou sobre si os nossos pecados, nós fomos perdoados. E nós não vivemos mais presos à prática do pecado. É o que ele está dizendo aqui. Mas esses libertinos, eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque uma pessoa que foi perdoada, ele não vive na prática do pecado. É interessante que na primeira carta de João, ele vai dizer lá, né? João vai dizer que nisso nós vamos saber quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo, que os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. E aquele povo que se dizia salvo em Cristo Jesus, que eram os libertinos, eles viviam na prática do pecado e não viam mal nenhum nisso. E por isso o apóstolo Paulo diz, olha, esse povo aí, eles são inimigos da cruz de Cristo. Fala que crê em Jesus, mas a postura deles é incoerente com o Evangelho. E aí, no versículo 19, ele diz, o destino deles é a perdição. E aqui nós temos claro o destino daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando, olha, eles vão se perder. No dia que encerrar o tempo deles aqui, qual é o destino deles? Perdição eterna. Eles estarão eternamente separados de Cristo, porque a atitude deles não revela uma verdadeira conversão. E por isso, ele fala aqui, ó, o destino deles é a perdição. E ele diz, o Deus deles é o ventre. O que significa isso? Eles pensam em si mesmo. O ventre fala dos prazeres da carne, do corpo. E aquele povo que vivia de forma desregrada, eles prestavam um verdadeiro culto aos prazeres da carne. Eles faziam aquilo que trazia prazer para o próprio corpo. Isso envolvia imoralidade sexual também. Então, tudo que eles pensavam era só no prazer do corpo, aquilo que proporcionava prazer, mas eles não tinham vida de retidão, um reflexo de quem foi lavado no sangue do Cordeiro e vive liberto da escravidão do pecado. E por isso ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, porque o que nos domina é o nosso Deus. Nós temos visto hoje pessoas presas à pornografia. Estão se curvando diante desse Deus. Muitos, mamon, o dinheiro, tem sido o seu Deus. É aquilo que governa. Outros poderiam talvez ter uma estátua, porque o que é uma idolatria? É tudo aquilo que me prende e eu não consigo deixar. Aquilo governa a minha vida. Aquilo tem pautado a minha vida. E aí ele fala desse culto ao corpo, à imoralidade. E ele diz, o Deus deles é o ventre. Eles só pensam em agradar em si mesmo. Eles são egocêntricos. E aí ele continua. E a glória deles está na sua infâmia. Infâmia quer dizer assim, a má fama. Olha no que eles gloriavam. Na sua má fama, na sua prática pecaminosa. Eles diziam que Jesus era o Salvador, mas a sua prática libertina tomava conta da sua vida. E sabe que não são raras as vezes que nós temos visto isso acontecer. Nas páginas sociais, às vezes nós nos escandalizamos com aquilo que é postado. As pessoas postam a sua prática pecaminosa. São pessoas que vão para os prazeres da carne, vão para a vida de bebedice, e aí postam a sua vergonha, a sua infâmia,
para todos verem. Quantas pessoas rompem um casamento, não são fiéis à sua aliança e no dia seguinte já estão postando lá uma foto com o novo namorado, com a nova namorada. Quantas pessoas em infidelidade têm exposto publicamente a sua vergonha, a sua infâmia. Como nós vemos, os tempos mudam, mas parece que o comportamento humano ele se repete. De gente que um dia está levantando as mãos e adorando, prestando culto congregacional, mas no mesmo dia está, parece que, cauterizado na prática pecaminosa. E por isso, aqui o apóstolo Paulo alerta a igreja de Filipos, cuidado com esse povo que está aí, que parece que é gente crente, mas tem práticas incoerentes. E ele diz, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Meu amado, minha amada que me ouve neste momento, qual é o nosso maior valor? Naquilo que é eterno, naquilo que vai transpor a eternidade, ou é naquilo que é efêmero, que é passageiro, naquilo que vai ficar aqui? Eu tenho me preocupado muito com a educação de filhos, porque cada vez mais eu tenho visto os pais se preocuparem em fazer dos filhos excelentes profissionais, mas não têm preocupado em forjar o caráter de Cristo no coração dos seus filhos. Não preparam os filhos para a eternidade, não mostram que Jesus é o caminho. Mas vamos pensar em nós mesmos. Quando findar os nossos dias aqui, como será? Onde está a nossa preocupação? Naquilo que vai ficar ou naquilo que é eterno? E aí, do versículo 20 e 21, nesses dois versículos, nós vemos, parece que o apóstolo Paulo tendo uma atitude mais positiva. Aqui ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Ele está fazendo contrapartida ao versículo anterior, que ele diz que os libertinos, o foco deles está naquilo que é terreno. Mas ele está dizendo, nós que somos salvos, nós que temos Jesus genuinamente como Salvador, a nossa pátria, ela é celestial. Nós somos cidadãos dos céus e nós nos projetamos para isso, para a vida eterna. Vivemos aqui com foco na eternidade. E aí ele diz assim, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ele fala de quem é Jesus para nós. Ele diz, nós aguardamos Jesus, o nosso Salvador. E do que Jesus nos salva? Jesus nos salva do inferno, da perdição eterna, da condenação eterna. Jesus nos livra de irmos para a separação desse Cristo que venceu a morte. Então ele fala de quem é Jesus para aqueles que realmente são salvos. Salvador. E ele diz o seguinte, o Senhor Jesus Cristo. Ele pega aqui uma palavra muito comum daquele contexto para se dirigir a César como soberano, como o Senhor, e ele usa essa palavra para Jesus. Ele diz, o nosso soberano, o nosso mestre, aquele que nos comanda, aquele que reina, aquele que direciona, quem é? Jesus Cristo. Nós vivemos como ele viveria se ele estivesse no nosso lugar. Ele é o nosso referencial. Nós procuramos reproduzir na nossa vida as atitudes que Cristo teria vivendo conosco. Então, ele diz aqui, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E ele fala da obra vicária, do sacrifício de Cristo. Ele diz que quando nós vamos experimentar de forma plena esse sacrifício da cruz, ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto nós vivemos nesse corpo, vai haver essa luta, sim, da carne contra o espírito. Mas quem se alimenta de Cristo, quem tem como referencial Cristo, prevalece a vontade de Cristo. O outro, que não se alimenta genuinamente do Evangelho, ele vai se entregar à humilhação do pecado. É como se rebaixasse à prática pecaminosa. Mas ele diz aqui que nós vamos experimentar algo tremendo. Ele fala assim, para ser igual ao corpo da sua glória. Ele está falando da expectativa da vida eterna, da esperança que quem tem Jesus tem. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, se nós estivermos vivos, nós receberemos um corpo incorruptível
glorificado. Se já estivermos morrido, nós vamos ressurgir dos mortos e vamos receber o corpo como de Jesus, o corpo da sua glória. Aquele corpo que não existe corrupção que destrói, o pecado não domina mais. E aí ele diz, aí nós vamos viver de forma plena, todas as coisas já passaram, as pressões, as tentações, as lutas, os lutos, as enfermidades, as dificuldades que corrompem esse corpo. Tudo isso vai se extinguir quando nós recebemos o corpo da sua glória. E aí ele diz, segundo a eficácia do seu poder. Ele está falando do próprio Deus, né? Esse poder é de Deus. Esse poder de Deus vai se manifestar em nós, e aí esse corpo que é corruptível, ele vai se tornar incorruptível. Nós vamos receber um corpo glorificado. E ele diz, e ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, ele tem o domínio de todas as coisas. E ele encerra no capítulo 4, versículo 1. Portanto, amados meus. Portanto, meus irmãos amados. Ele, mais uma vez, ele usa esse tratamento familiar. Vocês são meus irmãos, crentes da igreja de Filipos. Vocês são amados por mim. E ele diz aqui, e muito saudosos. Fala da saudade dele. Eu tenho tanto carinho por vocês, tanta afeição, que eu tenho saudade de vocês. Eu tenho vontade de reencontrar com vocês e sentar e abrir o coração e me alegrar e celebrar junto com vocês. Vocês são muito preciosos. E ele encerra aqui falando da alegria dele. Ele diz, vocês são a minha coroa e a minha alegria. Para mim, é uma visão escatológica. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, um dia quando eu chegar lá na glória diante do tribunal de Deus, ele vai me dar os galardões por aquilo que eu fiz para a glória dele. E vocês são fruto do meu trabalho. Eu plantei essa igreja aí. E vocês vão, de alguma forma, ser a minha coroa, vão fazer parte dos galardões que eu vou receber lá na eternidade. Eu tenho carinho por vocês porque vocês são meus filhos espirituais. Vocês vão me dar galardões. E aí ele diz, permanecei deste modo firmes no Senhor. Quer dizer, por mais que haviam infiltrados ali falsos profetas, né, esses libertinos, muitos deles estavam firmes. Um grupo estava se deixando persuadir, mas havia ali um grupo firme, bastante pessoas. E ele termina encorajando, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vocês não são inimigos da cruz de Cristo. E eu quero compartilhar com você agora algumas aplicações, porque tudo isso que o apóstolo Paulo compartilhou aqui foi com a intenção de levar os crentes de Filipos a recusar o ensino dos falsos profetas. Seja lá no início do capítulo 13, os primeiros versículos ali, quando ele fala dos judaizantes que pensava na salvação pelo seu legalismo, cumprir o ritual das suas obras, das suas leis, ou seja aqui os libertinos, que entendiam que já que experimentaram a graça, estão justificados diante de Cristo, então eles podem pecar assim deliberadamente, que isso não tem problema. E eu gostaria de pensar com você aqui algumas verdades, concluindo o capítulo 13, aqui essa reflexão. Primeiro, que não existe igreja sem problemas. Veja bem, quem fundou a igreja de Filipos foi o apóstolo Paulo. Será que existe alguém mais capacitado que o apóstolo Paulo para fundar uma igreja? E aqui a gente percebe alguns conflitos. A gente vê falsos ensinos querendo entrar dentro dessa igreja e persuadir aqueles cristãos a distanciar do verdadeiro evangelho. E nós vemos aqui, daqui a pouco, no capítulo 4, nós vamos perceber um conflito entre a liderança. Então, em qualquer igreja que você estiver, porque o ser humano não é perfeito, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos ter lutas. Mas nós seguimos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não seja um desigrejado, porque há muitas pessoas que tiveram um atrito dentro de uma denominação, de uma igreja que frequenta, e aí ele cai fora. Eu acho muito estranho isso, as pessoas dizerem que amam a Cristo, mas não amam a sua noiva. É incompatível isso. Então, você precisa, né, voltar a congregar se você é uma dessas pessoas. Se você teve um conflito,
Sempre vai existir conflito entre irmãos. É preciso haver um coração perdoador. E nós precisamos nos fortalecer nos princípios da palavra. Então, esteja numa igreja que prega a palavra. Não existe perfeita, como eu disse. Mas você vai perceber que existe uma igreja que tem procurado ser bíblica. E se você for franco, nós não somos perfeitos. Igreja Presbiteriana Central. Mas nós temos procurado ser bíblicos. Deus sabe o quanto nós temos nos esforçado para sermos uma igreja bíblica e uma igreja com excelência. Então você é convidado, não sendo perfeito, a vir fazer parte desse corpo vivo de Cristo que é a igreja, e olhar para Cristo e procurar fazer dessa igreja uma igreja melhor do que ela é. Segundo, eu disse que os tempos mudam, mas o ser humano, eles são os mesmos. Essas heresias nós estamos vendo hoje dentro da igreja. Há muitas pessoas que estão achando que as suas obras é que vão trazer a salvação. E muitas vezes estão realizando muitas obras achando que vão ganhar o céu desse jeito. Lembre-se que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8 a 10, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, quer dizer, não é uma iniciativa tua, é por aquilo que Cristo fez. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache superior. Não é? Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, elas são um reflexo se de fato nós somos salvos em Cristo Jesus. Então aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, ele vai procurar agir como Jesus agiria. Jesus, ele seria um líder de célula? Jesus, como ele envolveria numa igreja local se ele fosse um dos discípulos dessa igreja? É assim que nós temos que pensar. Então, essa heresia dos judaizantes, ela existe ainda hoje. Gente que acha que vai ser salvo pelas suas obras. Por outro lado, nós temos visto um povo que entende muitas vezes, diz que Jesus é o Salvador, mas a sua vida é incoerente. A sua vida é tão velha quanto antes do Evangelho. E nós podemos perceber que quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Jesus, Jesus nos leva a uma vida de renúncia. Foi crucificado com Cristo nosso velho homem. E nós não vivemos mais escravos do pecado. Não é que nós nunca pecamos, mas se viermos a pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Sabemos disso. Mas nós não estamos liberados. Pelo fruto se conhece a árvore, pelas nossas atitudes. As pessoas aí fora vão perceber se nós somos de fato filhos de Deus, se fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então nós podemos perceber que essas duas heresias, elas ainda estão dentro da igreja. Gente que vive uma vida desregrada e diz que tem Jesus como Salvador. É incoerente. As atitudes, elas não refletem isso. Terceiro, a necessidade de exemplos para ser seguido. Sabe que muitas pessoas, elas estão decepcionadas com pessoas dentro da igreja. Isso significa que eu e você precisamos ser esse modelo. Já pensou ter essa coragem do apóstolo Paulo dizer: me imitem, porque eu tenho procurado imitar a Cristo. Então, ele diz para os crentes de Filipos: olha, não olhem para esses libertinos, não olhem para os judaizantes, olhe para mim, apóstolo Paulo, olhe para aquelas pessoas que têm vivido em coerência com os princípios da palavra de Deus, aqueles que deixaram as velhas práticas, porque esse é um resultado natural na vida daquele que é salvo. Que nós sejamos esse modelo, que você seja esse modelo, não de perfeição, mas aquela pessoa que, se falhar, volta, pede perdão, acerta e caminha nessa vida de santificação. Precisamos de modelo para aqueles que estão chegando na família da fé. E por fim, a nossa esperança não pode estar nessa terra, porque quando nós morremos, a gente não leva nada disso. Nós precisamos sim trabalhar, é importante ter dinheiro, nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro não pode governar a nossa vida, é nós que governamos o dinheiro. Nós podemos ter motivos de alegria, de celebração, isso faz parte da nossa vida, mas esse não é o nosso foco maior, o nosso foco é a eternidade. E nós devemos ansiar por esse momento quando nós vamos nos reencontrar, vamos encontrar com a pessoa de Jesus Cristo nos ares. A igreja será arrebatada. Jesus é a nossa esperança. Creia nisso. Jesus é a nossa esperança da vida
eterna. Eu quero orar agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu de refletirmos sobre essas verdades da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Senhor, obrigado por tantas verdades que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E nós não queremos fazer parte desses judaizantes modernos ou, quem sabe, desses libertinos modernos. Que o Senhor Espírito Santo venha trazer a nós a vida de pureza, de santidade, de integridade, que nós sejamos uma igreja que reflete o caráter de Cristo, que nós possamos viver na esperança da vida eterna e que nós possamos pregar com a nossa própria vida que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu declaro a Tua vitória sobre a vida deste irmão, dessa irmã, que foram ministrados neste momento. Que o Senhor traga a todos nós maturidade na fé. No precioso nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Fique na paz do Senhor.